Salve galera, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou continuar resolvendo com você a lista de exercícios sobre cinemática, movimento uniformemente variado. A gente já resolveu a primeira parte, os exercícios teste, num vídeo anterior. O card eu vou deixar aqui para você, pode acessar ele. E aí a gente vai resolver agora os exercícios discursivos, exercícios na sua maioria de segunda fase. E aí, tá pronto? Lembra que o link para a lista de exercícios está aqui embaixo, então é só você clicar ali, baixar a lista e acompanhar comigo. Vamos lá, segue o jogo, vamos abrir aqui a nossa tela. Pronto, vamos começar pelo exercício 7, que é o primeiro do tipo discursivo que a gente tem. Da Unesp 2006. Uma composição de metrô deslocava-se com velocidade máxima permitida de 72 km por hora. Já vou marcar essa velocidade aqui, 72 km por hora. Vou anotar aqui embaixo também que a velocidade inicial era 20 metros por segundo. Você vai falar, Araújo, mas não é 72 km por hora? Mas quando você bate o olho em 72 km por hora, você já lê 20 metros por segundo, porque dividido por 3,6, 72 é igual a 20. E a gente vai trabalhar aqui no Sistema Internacional metros por segundo. Então ele tinha essa velocidade para que fosse cumprido o horário estabelecido para a chegada numa estação A. Por questão de conforto e segurança dos passageiros, a aceleração e desaceleração máxima permitida em módulo é igual a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo da aceleração ou desaceleração máxima, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Experiente, o condutor começou a desaceleração constante no momento exato e conseguiu parar a composição corretamente na estação A, no horário esperado. Depois de esperar o desembarque e o embarque dos passageiros, partiu em direção à estação B, a próxima parada distante 800 metros da estação A. Então temos aqui 800 metros. Esse é o deslocamento da estação A até a estação B. Pronto, bonitinho. Para percorrer esse trecho em tempo mínimo, ele impôs à composição a aceleração e desaceleração máximas permitidas, mas obedeceu à velocidade máxima permitida também. Utilizando as informações apresentadas e considerando que a aceleração e desaceleração em todos os casos foram constantes, calcule, primeiro, a distância que separava o trem da estação A no momento em que o condutor começou a desacelerar a composição, e B, o tempo gasto para ir da estação A até a estação B. Então vamos lá, galera. Reparem que eu já deixei pronto ali um eixo para fazer um gráfico da velocidade pelo tempo, né? Então vou começar a montar esse gráfico aqui para a gente interpretar direitinho o exercício. A velocidade inicial do trem era 20 metros por segundo. E aí ele desacelerou de forma constante até parar. Vamos colocar aqui, uma desaceleração constante até parar. Legal. Ele vai parar num instante que eu vou chamar de instante T1. E a pergunta é qual foi a distância que separava o trem da estação A no momento em que o condutor começou a desacelerar. Bom, a gente pode usar aqui de forma direta um Torricelli, né? Porque a gente não sabe qual foi o tempo gasto para ele acelerar ou desacelerar, para ele parar. Então, no item A, usando a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, eu posso escrever que 0, velocidade final, é igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes menos 0,8 vezes ΔS. Por que menos 0,8? Menos 0,8 porque o trem está parando, está freando e ele tinha uma velocidade inicial positiva. Então, no movimento retardado, a velocidade e a aceleração tem que ter sinais contrários, sinais opostos. A gente vai ficar com 0
igual a 400 menos 1,6 vezes ΔS. E aí, se a gente passar esse 1,6 ΔS para a esquerda, ó, 1,6 vezes ΔS é igual a 400. Então, essa distância é igual a 400 dividido por 1,6, que se você fizer a conta direitinho, bonitinho, sem errar, vai encontrar 250 metros. Então, o resultado, a resposta do item A é 250 metros. Aí o que aconteceu? Ele ficou parado na estação por um certo tempo, né, para que os passageiros pudessem entrar e sair, e depois ele começou a acelerar de novo. Então vamos colocar aqui o nosso gráfico. Ele acelerou. Vai, desenha bonitinho. Isso. Até chegar na velocidade máxima, porque ele respeitou a velocidade máxima. Muito bem, tem que respeitar mesmo. E depois ele desacelerou. Até parar na estação B. A gente sabe que a distância que ele percorreu, ou seja, a área debaixo desse gráfico, é 800 metros. E ele quer saber o que é mesmo o tempo gasto para ir da estação A até a estação B. Vamos fazer o seguinte, eu vou dividir essa figura aqui em 3 partes. Tá aqui, ó. Tenho essa primeira parte, tá aqui, esse triângulo. A segunda parte, deixa eu pintar de amarelinho aqui, ó, é esse retângulo. E a terceira parte é esse outro triângulo que está aqui. Então a gente tem a parte da aceleração, da velocidade constante e da desaceleração. Reparem que tanto a aceleração quanto a desaceleração, elas têm que ser iguais a essa primeira parte aqui do gráfico. Ó. Por quê? Porque a velocidade inicial é a mesma, a velocidade final é a mesma e a aceleração também é a mesma. Então, se esse triângulo aqui corresponde a um deslocamento de 250 metros, aqui a gente também tem 250 metros e aqui a gente também tem 250 metros. Galera, como a área total desse trapézio tem que ser 800 metros, já que é a distância entre as estações A e B, e eu já tenho 500 metros, né, 250 na aceleração, mais 250 na desaceleração, sobraram 300 metros para essa área aqui, ó. Então aqui nós temos 300 metros. Eu posso dizer que o tempo total da estação A até a estação B é igual a ΔT1 mais esse ΔT2 mais o ΔT3. Olha que bacana. Quanto valem ΔT1 e ΔT3? Vamos colocar aqui, tem B. O intervalo de tempo 1 é igual ao intervalo de tempo 3, certo? Porque é a mesma variação de velocidade para a mesma aceleração. E é igual a ΔV, variação da velocidade, sobre aceleração. Lembra que a aceleração constante é ΔV sobre ΔT? Então a gente tem aqui, ó, variação da velocidade, 20 metros por segundo, de 0 a 20, para uma aceleração de 0,8. E aí, galera, 20 dividido por 0,8 é igual a 25 segundos. Agora, o ΔT2, que é o tempo gasto no trecho de velocidade constante, vamos colocar aqui, ó, ΔT2, é igual a distância dividido pela velocidade, já que é um movimento uniforme. A distância, o deslocamento é 300 metros. Deixa eu escrever aqui antes, ó, ΔS dividido por V. A distância é igual a 300 metros e a velocidade 20.
Então isso vai dar 15 segundos. Ah, finalmente o tempo que ele levou da estação A até a estação B é igual a ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3, 25 mais 15, 40 mais 25, 65 segundos. Então tá aí. Essa é uma forma de fazer, dentre várias outras que existem, mas é uma forma que eu acho legal, porque a gente dá uma interpretada no movimento a partir do gráfico. Sempre gosto de interpretar o movimento, interpretar o gráfico, e a gente usa a propriedade gráfica, de que no gráfico da velocidade pelo tempo, a área é igual ao deslocamento. Bacana, né? Então tá feito. Vamos para o 8. O ERJ 2010. Um trem de brinquedo com velocidade inicial de 2 cm por segundo é acelerado durante 16 segundos. O comportamento da aceleração nesse intervalo de tempo é mostrado no gráfico a seguir. Calcule em centímetros por segundo a velocidade do corpo imediatamente após esses 16 segundos. Bom, galera, a gente pode dizer que a velocidade final do brinquedo, que é um trenzinho de brinquedo, é igual à velocidade inicial mais a variação da velocidade. É quanto tinha mais o quanto variou. E a variação da velocidade, nesse caso, como eu tenho 3 trechos diferentes, eu posso dizer que é, vamos escrever aqui, ó, a variação da velocidade no primeiro trecho, quando a aceleração é positiva igual a 4 centímetros por segundo ao quadrado, mais a variação da velocidade no segundo trecho, quando a aceleração é negativa, mais a variação da velocidade no terceiro trecho. E no gráfico da aceleração pelo tempo, a variação da velocidade é dada pela área, da mesma forma que no gráfico da velocidade pelo tempo, a área fornece a variação do espaço. Então, o que eu preciso fazer é calcular essas áreas aqui, ó. Lembrando que para o segundo trecho, para o ΔV2, eu vou encontrar uma variação negativa, já que a aceleração é negativa. Então a gente vai ter ΔV igual, vamos lá, para o primeiro trecho, vou até colocar aqui, ó, ΔV1, a gente tem 6 vezes 4. Mais para o segundo trecho, vou colocar aqui, ó, ΔV2, a gente tem a base de 6 a 10, 4 vezes menos 3, mais o ΔV3 de 10 a 6, de 10 a 16, 6 multiplicado por 4. Então essa variação da velocidade vai ser quanto? Ó, 24 menos 12 mais 24, a gente vai ter 36. A variação da velocidade é igual a 36 centímetros por segundo. E como a velocidade inicial era de 2 centímetros por segundo, eu posso dizer que a velocidade final é igual a 2 mais 36, o que é igual a 38 centímetros por segundo. Legal, né? Então, da mesma forma que no gráfico da velocidade pelo tempo a área te dá a variação do espaço, no gráfico da aceleração pelo tempo a área te dá a variação da velocidade. Então, essa é a resposta. Mais um que está resolvido. O exercício 9, também da UERJ, só que de 2012, fala pra gente que 2 carros A e B em movimento retilíneo e acelerado cruzam o mesmo ponto em t igual a 0 segundos. Nesse instante, a velocidade v0 de A é igual a metade da de B, e a sua aceleração A corresponde ao dobro da de B. Determine o instante em que os 2 carros se encontrarão em função de v0 e também da aceleração. Legal! Então vamos representar aqui esses 2 carros por bolinhas. Aqui eu tenho A
e B. E eles estão no mesmo ponto no instante t igual a 0. O A tem uma velocidade v0, que é metade da velocidade do B. Ou seja, a velocidade do B é 2 vezes v0. E o A tem uma aceleração, Azinho, que é metade, que é o dobro, desculpa, da aceleração do B. Ou seja, a aceleração do B é igual a A sobre 2. A gente pode escrever para qualquer corpo que está em movimento uniformemente variado a função horária do espaço ou do deslocamento. Δs é igual a v0 vezes t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Para o móvel A, a gente pode dizer que o ΔS de A é igual a v0 vezes t mais a t quadrado sobre 2. Para o móvel B, a gente pode escrever que o ΔS é igual a 2v0 vezes t mais a sobre 2 vezes t quadrado sobre 2. E aí, se a sobre 2t quadrado sobre 2, vamos reescrever bonitinho, vai ficar como? Ó, 2 vezes v0t mais a vezes t quadrado sobre 4. Legal! Ele quer saber, em função de v0 e da aceleração, qual é o instante em que eles se encontram. Esses caras vão se encontrar de novo quando estiverem percorrido a mesma distância, ou seja, quando o ΔS do móvel A for igual ao ΔS do móvel B. No lugar do ΔSA, a gente vai colocar quem? V0 vezes t mais a vezes t quadrado sobre 2. E do ΔSB, 2 vezes v0t mais a vezes t quadrado sobre 4. Eu posso multiplicar todo mundo por 4 para tirar essas frações daí, e aí a gente vai ficar com 4 vezes v0t mais 2 vezes at quadrado igual a 8 vezes v0t mais a vezes t quadrado. Jogando todo mundo para o lado esquerdo da equação, eu posso escrever que a aceleração vezes o tempo ao quadrado menos 4 vezes v0t, né? Então 2at quadrado menos at quadrado deu at quadrado. E 4v0t menos 8v0t deu menos 4v0t. E isso é igual a zero. Essa equação de segundo grau, como que a gente resolve? Eu posso colocar o tempo em evidência, então vai ficar t multiplicado por a vezes t menos 4v0. E isso é igual a zero. E essa equação tem duas soluções. A primeira solução é que o tempo é igual a zero. Então, ou o instante t é igual a zero, o que não interessa para a gente, porque o exercício disse realmente que eles se encontram, né, passam pelo mesmo ponto no instante t igual a zero, ou a outra solução é que a vezes t menos 4v0 é igual a zero. Então a gente tem o instante t igual a 4v0 dividido por a. Invadi um pouquinho o espaço do próximo exercício, mas tudo bem, está valendo. Então a gente tem aqui, ó, o tempo, o instante do encontro em função de v0 e a é 4v0 sobre a. Então, um exercício aí de encontro de móveis bacaninha, né? Deixa eu até ajeitar isso aqui. Chegar isso um pouquinho mais para cima para não roubar o espaço do próximo exercício. Assim não vai ficar bom. Pronto.
agora está aqui, ó, em quadradinho. Vou até dar aquele sorrisinho aqui. Pronto, e resolvemos mais um exercício. Da onde que era esse mesmo? Da UERJ, 2012. O outro da UERJ, 2014 agora, diz pra gente que o cérebro humano demora cerca de 0,36 segundos para responder a um estímulo. Por exemplo, se um motorista decide parar o carro, levará no mínimo esse tempo de resposta para acionar o freio. Determine a distância que um carro a 100 km por hora percorre durante o tempo de resposta do motorista. Primeira parte. E calcule a aceleração média imposta ao carro se ele para totalmente em 5 segundos. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos primeiro, a primeira parte, pegar aqui ó, a velocidade 100 km por hora e o tempo é 0,36 segundos. Como nesse primeiro trecho, enquanto ele não reage, não pisa no freio, o movimento é uniforme, eu posso dizer que no movimento uniforme, a distância percorrida ΔS é igual a velocidade multiplicada pelo tempo. E aí essa velocidade é 100 dividido por 3,6. Por que dividido por 3,6? Para passar para metros por segundo, né? Então 100 km por hora a gente converte para metros por segundo dividindo por 3,6. E eu nem fiz a conta antes porque olha só, o tempo qual é? 0,36. Que maravilha! Então a gente vai ter 100 vezes 0,36, 36 dividido por 3,6. E essa distância percorrida pelo automóvel em 0,36 segundos é igual a 10 metros. Então, 10 metros em velocidade constante. Depois ele pergunta para a gente qual é a aceleração média imposta ao carro se ele para totalmente em 5 segundos. Vamos lá. A aceleração é igual à variação da velocidade sobre o tempo. Variação da velocidade, a velocidade final é 0 e a velocidade inicial 100 sobre 3,6 dividido pelo tempo 5 segundos. Então essa aceleração é igual a menos 100 sobre 3,5 vezes 3,6 vezes 5, 18. E essa conta vai dar aproximadamente 5,5 metros por segundo ao quadrado. Então tá ótima a aproximação, porque 18 vezes 5,5 vai dar 99. Então a gente tem 5,5 metros por segundo ao quadrado. Essas são as respostas das duas perguntas que ele fez no exercício 10. Belezinha? Bacana? Segue para o 11. Olha só o que apareceu aqui, ó, FUVEST, galera, FUVEST 2014. Ele fala pra gente que Arnaldo e Batista seria um belo nome de dupla de, sei lá, música brega, né? Disputam uma corrida de longa distância. O gráfico das velocidades dos dois atletas no primeiro minuto da corrida é mostrado abaixo. Determine, primeiro, a aceleração AB de Batista no tempo t igual a 10 segundos, depois as distâncias de A e de B percorridas por Arnaldo e Batista, respectivamente, até 50 segundos, e, finalmente, no item C, a velocidade média do Arnaldo no intervalo de tempo entre 0 e 50 segundos. Vamos lá. Primeiro, o item A, né? Galera, ele quer saber a aceleração do Batista no instante t igual a 10 segundos, que é aqui, ó, nesse ponto. Como de 0 a 20 segundos, o gráfico da velocidade do Batista em função do tempo é uma reta, isso quer dizer que o movimento dele é uniformemente variado e a aceleração é constante. Então, para descobrir a aceleração no instante t igual a 10 segundos, eu posso descobrir a aceleração entre 0 e 20.
porque é a mesma. E essa aceleração do, quem que é mesmo? Batista, né? Do Batista é igual à variação da velocidade sobre o tempo. Velocidade final 4, velocidade inicial 0 e o tempo 20 segundos. Então a aceleração do Batista é igual a 4 sobre 20, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Resolvido o item A. No item B, ele pediu as distâncias dA e dB percorridas por Arnaldo e Batista até 50 segundos. Galera, aqui a gente tem que calcular as áreas debaixo do gráfico, né? Só que repara que para o Arnaldo, a gente não tem a velocidade dele no instante t igual a 50 segundos. Então eu não tenho a altura desse triângulo que o gráfico forma, né? Eu vou chamar essa velocidade aqui, ó, de VA, velocidade do Arnaldo aos 50 segundos. Vamos começar descobrindo essa velocidade para poder calcular a área do gráfico e saber o deslocamento do Arnaldo. A gente pode ver que a aceleração do Arnaldo é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. E se eu analisar esse ponto aqui aos 20 segundos, a variação da velocidade dele é 2 menos 0 para 20 segundos, o que é igual a 0,1 metro por segundo ao quadrado. E aí, para os 50 segundos, a velocidade do Arnaldo é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa velocidade vai ser igual a 0 mais 0,1 vezes 50, 5 metros por segundo. Agora que eu sei essa velocidade, eu vou calcular a área desse triângulo, ó, que corresponde ao deslocamento dele. Então a distância dA é igual à área do triângulo base 50 vezes a altura 5 dividido por 2. 50 vezes 5, 250, dividido por 2 dá 125 metros. Então já sabemos a distância percorrida pelo Arnaldo. Agora vamos calcular a área do trapézio, que corresponde ao movimento do Batista. Então tá aqui, ó, essa área aqui desse trapézio. A distância percorrida pelo Batista, vou fazer direito com esse Bzinho, é igual à área do trapézio base maior, 50, mais a base menor, de 20 a 50 a gente tem 30, vezes a altura 4 sobre 2. Isso vai dar 80 vezes 4 sobre 2, 160 metros. Então, enquanto o Arnaldo andou 125 metros, o Batista andou 160. E depois ele pergunta para a gente a velocidade média VA do Arnaldo no intervalo de tempo entre 0 e 50 segundos. Aqui a gente pode dizer que a velocidade média do Arnaldo é igual ao deslocamento dele sobre o tempo. O deslocamento a gente acabou de calcular, que é 125. O tempo, 50 segundos. Então a velocidade média do Arnaldo nesse intervalo de tempo é igual a 2,5 metros por segundo. E tá feito, resolvido. Então item A, 0,2 metros por segundo ao quadrado, item B, 125 e 160 metros, e no item C, 2,5 metros por segundo. E aí, beleza? Legal, né? FUVEST, segunda fase, mas tranquilo. De quando que é mesmo? 2014. Então, se você
analisar o exercício direitinho e usar as equações, todas as coisas que a gente viu no movimento uniformemente variado, você consegue resolver super de boa até exercícios da segunda fase da FUVEST. Olha só, tem da Unicamp também. Unicamp 2015. A Agência Espacial Brasileira está desenvolvendo um veículo lançador de satélites VLS com a finalidade de colocar satélites em órbita ao redor da Terra. A agência pretende lançar o VLS em 2016, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Considere que durante um lançamento o VLS percorre uma distância de 1.200 km em 800 segundos. Qual é a velocidade média do VLS nesse trecho? Vamos resolver já o item A, porque na Unicamp, segunda fase, como você deve saber, os itens A e B eles são independentes, a gente não precisa resolver o item A para resolver o item B, o que é ótimo, Unicamp, sua linda, não é? Ele só quer a velocidade média, isso que nem é MOVE, é movimento uniforme. Então a velocidade média é igual ao deslocamento ΔS dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Nesse caso, o deslocamento é 1.200 km, 1.200 vezes 10 elevado a 3 metros. Reparem que eu estou passando para metros aqui. Faz direitinho, metros, pronto. Dividido pelo tempo, que segundo ele é de 800 segundos. Opa, não é para riscar, é para grifar. Agora sim, 800 segundos. 1.200 dividido por 800, galera, dá 1,5. Então essa velocidade média é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 3, também conhecido na minha terra como 1.500 metros por segundo. E olha só, tá feito, o exercício da segunda fase da Unicamp era só isso, ΔV sobre ΔT. Acreditem, meus queridos, vocês sabem resolver exercícios da segunda fase da Unicamp e tenho certeza que se prestarem vestibular vão mandar muito bem. Agora no B, o que ele pediu pra gente? Suponha que no primeiro estágio do lançamento o VLS suba a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial igual a zero, com aceleração resultante constante de módulo AR. Considerando que o primeiro estágio dura 80 segundos e que o VLS percorre uma distância de 32 km, calcule essa aceleração. O que a gente tem aqui? Temos a velocidade inicial, temos o tempo, temos o deslocamento e queremos saber qual é a aceleração. Eu vou usar a equação do deslocamento. ΔS é igual a V0 vezes t mais A vezes t quadrado sobre 2. Deslocamento 32 km, 32 mil metros. A velocidade inicial é 0. A aceleração eu quero saber. O tempo, 80 segundos, que vai ao quadrado, sobre 2. Esse 2 da direita eu passo para a esquerda multiplicando, a gente fica com 64 vezes 10 elevado a 3 igual a 80 ao quadrado, galera, vai dar 6.400. Ou 64 vezes 10 elevado a 2, multiplicado pela aceleração. E aí você já dá aquela cortadinha linda no 64 e descobre que a aceleração é igual a 10 elevado a 3 sobre 10 elevado a 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Então tá resolvido. Mais um, olha só, Unicamp, segunda fase. Suave, hein? Bem legalzinho esse, bem tranquilo. E aí, curtiu? Deixa seu joinha aqui, ó. Curte o vídeo aí também, se inscreve no canal, não vacila não. E vamos para o 13. O 13
da UERJ, ó, quanto exercício da UERJ cai. Se você vai prestar UERJ, fica esperto, dá para ver, cai bastante movimento uniformemente variado, né? Ele fala pra gente que um guarda rodoviário, ao utilizar um radar, verifica que um automóvel em movimento uniformemente variado passa por um ponto de uma rodovia com velocidade de 10 metros por segundo. 5 segundos depois, o automóvel passa por outro ponto da rodovia com velocidade de 25 metros por segundo. Admita que a infração por excesso de velocidade seja aplicada quando, nesse intervalo de tempo, a distância entre esses dois pontos é superior a 120 metros. Indique se o automóvel foi multado, justificando a sua resposta com base nos cálculos. Bom, ele diz que a infração é aplicada quando a distância percorrida é superior a 120 metros. Então, para saber se esse cara foi multado ou não, eu tenho que calcular a distância que ele percorreu entre esses dois instantes, né? Nesse intervalo de 5 segundos. Tá aqui, ó, 5 segundos. A velocidade inicial é 10, a velocidade final é 25. E aí a gente pode usar o quê? Podemos usar ΔS sobre ΔT igual a V0 mais V sobre 2. Equação da velocidade média de um corpo no movimento uniformemente variado. Lembra, só vale para o movimento uniformemente variado, só para o move, e a velocidade média, ΔS sobre ΔT, é igual à média das velocidades. Aqui, o ΔS é o que eu quero descobrir. O ΔT é 5 segundos. Velocidade inicial, 10. Velocidade final, 25, dividido por 2. E aí você tem 10 mais 25, 35, vezes 5. Então vamos colocar aqui embaixo, ó, ΔS igual a 35 vezes 5 vai dar quanto? 175 dividido por 2, o que é igual a 87,5 metros, o que é menor do que 120. Então, como a distância percorrida pelo móvel foi menor do que 120 metros, você pode responder que ele não foi multado. E olha só como saiu rápido e fácil usando essa equaçãozinha. Bacana, né? Você tinha pensado nela? Espero que sim. É uma equação super útil que a galera não valoriza muito. Então é importante você lembrar dessa equação da velocidade média no movimento uniformemente variado, mas só para ele, hein? Não vai querer usar essa velocidade média em outras situações. Galera, vamos para o último exercício, finalmente, último da lista, Unicamp 2019. Recente esse exercício. Ele diz pra gente que nos cruzamentos de avenidas das grandes cidades, é comum encontrarmos, além de semáforos tradicionais de controle de tráfego de carros, semáforos de fluxo de pedestres, com cronômetros digitais que marcam o tempo para a travessia na faixa de pedestres. No instante em que o semáforo de pedestres se torna verde e o cronômetro inicia a contagem regressiva, uma pessoa encontra-se a uma distância de 20 metros do ponto de início da faixa de pedestres, caminhando a uma velocidade inicial de meio metro por segundo. Sabendo que ela inicia a travessia da avenida com velocidade final de 1,5 metros por segundo, calcule a sua aceleração constante no seu deslocamento em linha reta até o início da faixa. Vamos lá, o que a gente tem? A gente tem a distância percorrida, temos a velocidade inicial, temos a velocidade final e queremos saber qual é a aceleração. Ó. Calcule a sua aceleração. Não temos o tempo, né? E quem não tem tempo usa o quê? Torricelli. Podemos usar a equação de Torricelli aqui. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. A velocidade final é 1,5, a velocidade inicial é 0,5, a aceleração é o que eu quero saber e o deslocamento é de 20 metros.
1,5 ao quadrado dá 2,25. Meio ao quadrado dá 0,25. Mais 40 vezes A. Joga esse 0,25 para a esquerda, subtraindo, e a gente tem 2 igual a 40 vezes A. Essa aceleração, então, é igual a 2 dividido por 40, o que é igual a 0,05 metros por segundo ao quadrado. 0,05 metros por segundo ao quadrado, está feito o item A. Agora, no item B, ele fala, ó, considere agora uma pessoa que atravessa a avenida na faixa de pedestres, partindo de um lado da avenida com velocidade inicial de 0,4 metros por segundo e chegando ao outro lado com uma velocidade final de 1,2 metros por segundo. O pedestre realiza todo o percurso com uma aceleração constante em um intervalo de tempo de 15 segundos. Construa o gráfico da velocidade do pedestre em função do tempo e, a partir do gráfico, ó, você tem que usar o gráfico, hein? A partir do gráfico, calcule a largura da avenida. Então vamos lá, vamos construir esse gráfico para o item B. É um gráfico da velocidade do pedestre em função do tempo. Então aqui eu tenho a velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos. A velocidade inicial é de 0,4 e a velocidade final 1,2. O tempo da travessia foi 15 segundos. E aí a gente pode colocar aqui o nosso gráfico bonitinho. Vamos ver, não tá muito bonitinho, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Vou chegar esse cara aqui um pouquinho para cima. Pronto, já ajudou um pouco. Agora vai dar certo, olha lá, faz um tchu aqui. Pronto. E um tchu aqui. Galera, esse é o gráfico da velocidade pelo tempo, primeira parte do item B. A segunda parte pede para a gente calcular o deslocamento. E usando o gráfico, como a gente já viu em alguns exercícios anteriores, o deslocamento é igual à área sob o gráfico. Tá aqui, ó, esse é o nosso ΔS. Deslocamento que é igual à largura da avenida, né? Então, o ΔS é igual trapézio base maior, tá aqui, ó, 1,2, mais a base menor, essa pequenininha aqui, 0,4, multiplicado pela altura, 15, todo mundo, dividido por 2. E aí 1,4 mais 1,2 dá 1,6, dividido por 2, 0,8, vezes 15 é igual a 12. Então a largura dessa avenida é igual a 12 metros. E pronto, chegamos no final do nosso exercício e chegamos no final da nossa lista também. Galera, espero que vocês tenham curtido essa lista. Foi bem bacana fazer ela para vocês. Espero que ela ajude vocês nos seus estudos. E lembra, se ela te ajudou, deixa aqui aquele seu joinha, se inscreve no canal também. E se quiser pedir outras listas de outros assuntos, pode mandar. Coloca nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Um abraço e até os próximos vídeos.